Elon Musk acabou de lançar uma bomba. Oumuamua, o misterioso objeto interestelar que deixou os cientistas perplexos em 2017, voltou e não veio sozinho. Este visitante em forma de cigarro de outro sistema estelar deixou os astrofísicos completamente chocados. Os cientistas não conseguiam chegar a um consenso sobre o que era. Agora, enquanto ele retorna ao nosso sistema solar com alguns acompanhantes, as perguntas ficam mais insanas a cada dia. Será este um fenômeno natural estranho ou poderia ser algo engenheirado de outros mundos? Junte-se a nós enquanto revelamos os detalhes chocantes de uma das descobertas mais misteriosas da história da exploração espacial, a segunda vinda de Oumuamua. Elon Musk confirmou um dos fenômenos mais misteriosos da astronomia moderna, o retorno de Oumuamua. Para aqueles que não ouviram falar, Oumuamua foi descoberto pela primeira vez em 2017. Tudo começou quando astrônomos captaram algo estranho se movendo através do nosso sistema solar. Ninguém conseguiu explicar o que era, mas todos concordaram que ele veio de fora do nosso sistema solar. Eventualmente, deram ao nosso estranho visitante o nome de Oumuamua, um nome havaiano que significa escoteiro ou mensageiro de longe, o que chega primeiro. Mas assim, de repente, como apareceu, ele desapareceu. Ele passou rapidamente perto do Sol e se afastou, deixando mais perguntas do que respostas. Agora ele voltou, mas desta vez não veio sozinho. As coisas estão ficando mais sérias. Fique por aí para as revelações assustadoras que vêm por aí. Veja, Oumuamua não capturou apenas a atenção dos astrônomos. Elon Musk foi um dos primeiros a comentar publicamente sobre isso. Lembre-se de que a SpaceX havia acabado de concluir um projeto de telescópio para o espaço profundo, e os dados de seus sensores confirmaram o que os astrônomos estavam dizendo. Oumuamua voltou, cruzando nosso sistema solar. O primeiro Oumuamua havia abalado o mundo espacial, mas agora havia mais. Segundo Musk, essa é a descoberta mais importante da história humana. Ele também alertou os governos e agências espaciais a levarem isso a sério. De acordo com ele, estamos lidando com um fenômeno natural que não entendemos ou algo muito mais desconcertante. Se Musk tratou isso como um evento significativo, não era algo para ser ignorado. Portanto, a comunidade científica não teve escolha a não ser iniciar investigações. Mas como exatamente Oumuamua conseguiu sua segunda vinda? Isso nos leva a milhares de laboratórios astronômicos ao redor do mundo que confirmaram a chegada. Tudo começou com um sinal incomum nos telescópios que estavam escaneando o céu. Astrônomos nesses observatórios notaram algo cortando o espaço em um ângulo que não combinava com o caminho usual de asteroides ou cometas. Não estava se comportando como uma rocha típica do nosso sistema solar, mas eles estavam preocupados que pudesse estar indo em direção a nós, talvez uma arma lançada por alienígenas. Então, decidiram calcular seu alvo. Felizmente, os dados da trajetória revelaram que ele estava novamente cruzando o espaço interestelar. Era de fora do nosso sistema solar, cruzando perto do nosso, mas ainda não estava determinado a nos atingir diretamente. Mas então, os cientistas também notaram algo. O objeto seguiu exatamente o mesmo caminho de voo do Oumuamua, quase como se estivesse refazendo seus passos. Foi então que a percepção chegou. Ou Oumuamua de alguma forma retornou, ou algo idêntico havia chegado. Quando os cientistas verificaram os céus em busca de mais anomalias, encontraram algo ainda mais surpreendente. Não havia apenas um objeto, havia vários. Se Oumuamua tivesse sido um evento único, poderia ter sido descartado como um acaso, mas um segundo objeto, quase idêntico em forma e movimento, destruiu essa ideia. E a presença de mais objetos significava que algo maior estava acontecendo. Objetos como esse não deveriam ser compartilhados, mas agora, pela segunda vez em menos de uma década, algo havia entrado em nosso sistema solar, vindo do vazio além. Mas Oumuamua veio com uma pequena diferença desta vez. Os novos objetos compartilhavam semelhanças importantes com o primeiro Oumuamua. Eles eram longos, como gigantescos charutos espaciais, e careciam das características usuais de cometas ou asteroides. Eles não deixaram trilhas de gás como cometas quando aqueceram perto do Sol. Também não estavam se comportando como rochas sólidas. Em vez de desacelerar ou ser afetados pela gravidade de maneiras previsíveis, eles pareciam acelerar ligeiramente, assim como Oumuamua fez. Mas também havia diferenças. O segundo objeto não estava sozinho. Ele tinha pelo menos dois outros seguindo a uma certa distância. A boa notícia é que os cientistas
cientistas estavam preparados desta vez. Quando Oumuamua passou por aqui, em 2017, tivemos apenas uma pequena janela para observá-lo antes de ele desaparecer. Nossa tecnologia não estava pronta. Agora, as coisas mudaram. Os telescópios baseados em Terra estavam mais avançados e várias agências espaciais tinham missões de observação do espaço profundo em andamento. Empresas privadas, incluindo SpaceX e Blue Origin, tinham satélites com câmeras de alta potência apontadas para o espaço. Desta vez, não apenas assistiríamos esses objetos passarem, poderíamos rastreá-los. E não é só isso. Dias após a descoberta, a NASA e outras agências espaciais estavam correndo para montar missões. Ao contrário de 2017, quando mal tivemos tempo de reagir, esses novos objetos deram aos cientistas uma rara segunda chance. A SpaceX anunciou que estava trabalhando com a NASA para acelerar o lançamento de uma sonda. O objetivo era levar uma nave espacial o mais próximo possível de um desses objetos antes que ele desaparecesse novamente no espaço profundo. Mas não estamos sozinhos nesse esforço. Outros países também estão se envolvendo. Por exemplo, a Agência Espacial Chinesa desenvolveu seus planos, enquanto a Agência Espacial Europeia pode reaproveitar uma de suas sondas existentes para interceptar o objeto. A ideia de lançar uma missão para interceptar visitantes interestelares parecia impossível em 2017. Agora, com a tecnologia mais nova, isso estava de repente ao nosso alcance. Se você está preocupado com a urgência da abordagem global, bem, você tem razão para estar. Se esses objetos não eram pedaços aleatórios de gelo e rocha, se eram algo mais, a humanidade precisava descobrir o que eram antes que partissem novamente. Agora, vamos considerar o que os cientistas disseram sobre as observações de Oumuamua e como tudo começou com as primeiras avistagens em 2017, especulações científicas e o primeiro Oumuamua. Os cientistas estão principalmente repetindo as antigas alegações sobre Oumuamua. Quando o primeiro passou em 2017, os cientistas debateram se era um cometa, um asteroide ou algo mais misterioso. Alguns até sugeriram que poderia ser artificial, uma sonda enviada de outra civilização. Mas sem uma maneira de provar isso, a ideia desapareceu no segundo plano. Agora, com novos dados chegando, essas questões estavam de volta com força total. Aqui está a parte preocupante. Os novos objetos ainda não estavam se comportando como algo que esperaríamos de detritos espaciais naturais. Em vez de desacelerar ou ser puxados pela gravidade do Sol, eles estavam acelerando em padrões erráticos, assim como Oumuamua fez. Alguns cientistas acreditam que isso pode ser causado por sublimação, onde o gelo preso dentro do objeto é aquecido e se transforma em gás, dando-lhe um pequeno impulso. Mas havia um problema com essa ideia. Nenhum dos objetos mostrou sinais de liberar gás, nenhuma cauda visível, nenhum surto repentino, apenas movimento suave e consistente. Para Musk e outros na indústria espacial privada, os objetos pareciam mais artificiais do que naturais. Alguns especialistas espaciais também sugeriram que isso era apenas o começo de um novo padrão, algo que estávamos apenas começando a perceber. Se esses não eram rochas aleatórias, mas algo com um propósito, então qual seria esse propósito? Eles estavam apenas passando por aqui ou eram destinados a observar? Por enquanto, as mentes mais brilhantes do mundo estão focadas em rastrear seu movimento, coletar dados e planejar missões, mas ainda não há respostas definitivas. Para um contexto melhor, vamos voltar ao início, como descobrimos Oumuamua pela primeira vez em 2017. Tudo começou como qualquer dia comum de observação espacial. Em 19 de outubro de 2017, um cientista chamado Robert Warwick estava revisando dados do telescópio Pan-STARRS no Havaí. O sistema estava vasculhando o céu como de costume, procurando por asteroides que poderiam estar em curso de colisão com a Terra. Mas algo estranho apareceu. A princípio, parecia apenas mais uma rocha espacial, mas conforme o Eric investigou mais a fundo, algo parecia estranho. Estava se movendo rápido demais, muito rápido, diferente de qualquer coisa do nosso sistema solar. A maioria dos asteroides e cometas segue caminhos previsíveis, seja orbitando o Sol ou sendo puxados pela gravidade de Júpiter. Mas esse objeto, ele não estava orbitando o Sol da maneira como tudo o mais fazia. Estava cortando o espaço em um ângulo estranho. O Eric verificou imagens mais antigas do telescópio e percebeu algo chocante. Já havia passado perto da Terra e estava se afastando rapidamente. Ele havia passado despercebido até aquele momento. Quando os cientistas perceberam o que estavam vendo, já estava a caminho de sair do sistema solar. Foi aí que o verdadeiro choque aconteceu. Era a primeira vez na história
história humana que víamos algo entrar no nosso sistema solar vindo de outro sistema estelar. Como a descoberta foi feita no Havaí, os astrônomos decidiram dar-lhe um nome havaiano, Oumuamua. Mas o que exatamente era? Esse era o problema. Ninguém sabia, e ninguém ainda sabe até hoje. Robert Warwick continuou monitorando-o. Ele estava girando de ponta cabeça a cada 7,3 horas. Estamos prestes a revelar o maior mistério de todos. Você não vai querer perder a próxima cena. O maior mistério era a aceleração. Alguns cientistas tentaram explicar a aceleração do objeto naquela época. Segundo o professor de Harvard, Avi Loeb, Oumuamua pode não ser uma rocha de forma alguma. Em vez disso, poderia ser uma máquina militar vinda de alienígenas. Loeb acreditava que a aceleração poderia significar que Oumuamua estava usando algum tipo de sistema de propulsão. Alguém estava controlando a velocidade de algum lugar, provavelmente remotamente, ou os pilotos estavam dentro dele. A maioria dos cientistas não estava pronta para ir tão longe, mas o problema é que eles ainda não conseguiam explicar o que Oumuamua era também. Quando o mundo percebeu a importância de Oumuamua, já era tarde demais para enviar uma espaçonave para estudá-lo de perto. Ele havia chegado e partido antes que alguém tivesse a chance de reagir. Tudo o que tínhamos eram imagens de telescópio e dados coletados às pressas, sem fotos de perto, sem amostras. Para muitos na comunidade espacial, foi um momento frustrante. Um evento único na vida havia acabado de escorregar entre nossos dedos. Se o tivéssemos avistado mais cedo, poderíamos ter enviado uma sonda. Poderíamos ter obtido respostas reais. À medida que Oumuamua continuava sua jornada para longe do Sol em 2017, os telescópios o rastrearam o máximo que puderam, mas ele estava ficando mais fraco a cada dia, se movendo para o espaço profundo. No início de 2018, ele havia sumido, fora de alcance. Os cientistas sabiam que um dia outro visitante interestelar poderia aparecer, mas não tinham ideia de quando, ou se seria algo parecido com Oumuamua. Mesmo depois de Oumuamua desaparecer, o debate sobre o que ele era nunca parou. A NASA, a ESA e até a SpaceX começaram a fazer planos discretamente para a próxima vez que algo como isso aparecesse. Ninguém queria perder a oportunidade novamente. Então, anos depois, Oumuamua voltou, mas desta vez com seus irmãos. Estamos prestes a analisar algumas das ideias científicas mais loucas sobre o fenômeno Oumuamua. Fique conosco para as incríveis revelações à frente. O Oumuamua é extraterrestre? Mencionamos anteriormente que Oumuamua era mais longo do que objetos espaciais típicos como rochas e asteroides. Segundo estimativas, ele tem um comprimento entre 240 metros e 400 metros, mas com apenas cerca de 35 metros de largura. Outro problema era que Oumuamua não era estável de forma alguma, ele estava girando caoticamente. Se ele estivesse tombando há milhões de anos, seria de se esperar que seu movimento tivesse se estabilizado, mas não aconteceu. Algo fez com que ele girasse dessa maneira, e ele não havia desacelerado. Os cientistas também notaram algo estranho sobre a cor. Oumuamua tinha uma superfície avermelhada, o que era muito incomum. Algumas rochas espaciais parecem avermelhadas por causa da exposição à radiação, mas o tom exato e a refletividade estavam fora do normal. Ele estava refletindo luz de uma maneira que não combinava com nenhum objeto conhecido. Alguns pesquisadores sugeriram que ele poderia estar coberto por uma fina camada de material orgânico, semelhante ao que é encontrado em alguns corpos gelados no espaço. O professor Avi Loeb não apenas acredita que Oumuamua é artificial, ele apoiou sua afirmação com uma teoria conhecida no mundo científico como a teoria da vela solar. Ele passou sua carreira estudando astrofísica, buracos negros e a formação das primeiras estrelas. Após observar de perto os dados coletados pelos telescópios, Loeb sugeriu que, se Oumuamua fosse fino e leve, a luz do Sol sozinha poderia ter empurrado ele para frente. Isso é exatamente como uma vela solar funciona. É uma espaçonave que usa a luz de uma estrela para se impulsionar. Pense nisso como um barco à vela, mas em vez de vento, ele captura a luz. Quando partículas minúsculas de luz atingem uma superfície refletiva fina, elas dão um pequeno empurrão. Se Oumuamua fosse feito de material muito fino, isso poderia explicar a estranha aceleração que mencionamos antes. Mas se você acha que isso é ficção científica, lembre-se de que os cientistas
cientistas já estão desenvolvendo essa tecnologia aqui na Terra. Em 2019, a espaçonave LightSail 2, lançada pela Planetary Society, usou com sucesso a luz solar para ajustar sua órbita. Na mesma época, o projeto Breakthrough Starshot, apoiado pelo bilionário Yuri Milner, estava trabalhando em pequenas sondas interestelares com velas solares projetadas para viajar até o sistema estelar mais próximo, Alpha Centauri. Alguns cientistas até sugeriram que civilizações alienígenas poderiam usar velas solares para enviar sondas através da galáxia. Se os humanos já estavam testando velas solares, seria loucura pensar que outra civilização poderia ter feito o mesmo muito antes de nós? Havia outra razão pela qual a ideia da vela solar fazia sentido, e era a forma de Oumuamua. A princípio, os cientistas pensaram que era um objeto longo, em forma de cigarro, mas mais tarde, alguns modelos sugeriram que poderia ser plano, como um disco ou uma folha. Uma forma fina e plana seria ideal para uma vela solar, pois capturaria a luz solar de maneira mais eficaz e aceleraria da mesma forma que Oumuamua fez. Outros acreditam que ele não estaria girando se tivesse uma forma plana, mas a verdade é que o movimento de rotação não descartava isso. Por exemplo, se fosse uma vela solar danificada ou abandonada, ela poderia ter ficado girando no espaço antes de chegar até nós. Agora, chegamos a uma das explicações mais malucas para o fenômeno. E se Oumuamua estiver espionando nós? Pense em como enviamos sondas como a Voyager 1 e Voyager 2. Essas espaçonaves estão viajando pelo espaço, carregando discos de ouro com informações sobre a Terra. Se outra civilização tivesse feito algo semelhante milhões ou até bilhões de anos atrás, Oumuamua poderia estar vagando pelo espaço há mais tempo do que a própria civilização humana. Aqui está a parte de deixar a mente explodir. Se Oumuamua fosse uma sonda antiga, a civilização que a enviou pode nem existir mais. Ela poderia ter sido lançada por uma espécie que agora está extinta, ou poderia ter sido enviada há tanto tempo que os construtores não têm ideia de onde ela acabou. No entanto, uma coisa que fez os cientistas duvidarem dessa teoria foi a falta de sinais detectados. Se Oumuamua fosse uma sonda, ela não enviaria ondas de rádio ou algum tipo de comunicação? Bem, não necessariamente. Vamos explicar isso em breve. Você não vai querer perder a próxima cena. Mistérios sem fim de Oumuamua. Se fosse projetado para ser furtivo ou passivo, ele não estaria transmitindo nada. Muitas de nossas sondas espaciais são projetadas para ficar em silêncio a maior parte do tempo para conservar energia. Além disso, e se ele estivesse quebrado, se tivesse viajado por milhões de anos, poderia ter perdido energia ou sido danificado por destroços espaciais. Os astrônomos tentaram verificar sinais. Em dezembro de 2017, o projeto Breakthrough Listen direcionou poderosos radiotelescópios para Oumuamua para ouvir qualquer transmissão em comum. Eles não ouviram nada, mas novamente, se a sonda estivesse completamente silenciosa ou construída de maneira diferente do que esperávamos, não teríamos detectado nada de qualquer forma. Outra teoria era de que Oumuamua poderia ser uma espaçonave abandonada, como um satélite desativado de uma civilização avançada. Imagine uma gigantesca espaçonave alienígena, antes totalmente operacional, agora apenas uma casca flutuante. Se tivesse sido construída milhões de anos atrás, todos os seus sistemas internos poderiam ter sido desligados há muito tempo. Ela poderia ter sido um navio de transporte, uma embarcação de pesquisa ou até uma mensagem em uma garrafa projetada para vagar pelo espaço e ver onde acabaria. Lembre-se de que nossos detritos espaciais, satélites e espaçonaves que deixamos para trás, um dia podem ser confundidos com artefatos alienígenas por uma civilização futura. Se uma espécie alienígena encontrasse a Voyager 1 em um sistema estelar distante daqui a 10 mil anos, eles achariam que era uma sonda ativa ou apenas destroços espaciais de uma civilização perdida. Devemos admitir que nem todo mundo gostou da ideia de que Oumuamua poderia ser artificial. A maioria dos cientistas prefere aderir a explicações naturais, pois é uma aposta segura. Afinal, nunca provamos a existência de tecnologia alienígena, então sugerir que Oumuamua fosse artificial foi um passo além para eles. Muitos astrônomos disseram que era mais provável que fosse um cometa incomum, apesar da falta de cauda. Alguns até disseram que poderia ser feito de gelo exótico que não se comporta como cometas normais. Mas aqui está o problema. Cada explicação natural tinha lacunas. Então, embora a hipótese artificial fosse controversa, ela não foi completamente descartada. Sabe, ideias loucas tendem a surgir em momentos como este. Alguns até empurraram a teoria de que os humanos eram responsáveis pelo fenômeno de Oumuamua. É por isso que os cientistas
cientistas lamentaram o fato de não termos observado mais de perto. Se tivéssemos detectado Oumuamua mais cedo, poderíamos ter enviado uma espaçonave para monitorá-lo, assim como a NASA enviou uma sonda para visitar o asteroide Bennu. Imagine se tivéssemos sido capazes de tirar fotos em alta resolução. Teríamos visto uma superfície lisa e metálica em vez de rocha? Teríamos encontrado sinais de engenharia alienígena? Mas isso não significa que a história acabou. Se um veio, outros virão. Se Oumuamua fosse artificial, não seria o único. Se uma civilização avançada estivesse enviando sondas, poderia haver mais, talvez centenas, talvez milhares. E se Oumuamua fosse apenas um visitante natural, isso ainda significa que objetos interestelares estão passando pelo nosso sistema solar o tempo todo. Nós apenas ainda não vimos a maioria deles. Em 2019, outro objeto interestelar, 2I por Borisov, foi descoberto. Ele era diferente de Oumuamua, parecia mais com um cometa comum, mas sua descoberta provou um ponto. Oumuamua não foi um evento isolado, mas visitantes interestelares virão, e da próxima vez estaremos mais preparados do que antes. Então, o que acontece agora? Será que conseguiremos capturar o próximo a tempo? E se algo ainda mais estranho aparecer? Continue assistindo para descobrir as respostas e muitas mais. O que vem a seguir após Oumuamua? Oumuamua está se afastando rapidamente para o espaço profundo e talvez nunca o vejamos novamente. Mas isso não significa que a história tenha acabado. Agora que sabemos o que procurar, provavelmente encontraremos muito mais. O primeiro Oumuamua escapou em 2017. Agora ele está tentando escapar com 2 contrapartes. Mas sabe de uma coisa? Isso não pode acontecer novamente. Astrofísicos e cientistas espaciais concordam que, se quisermos estudar adequadamente o próximo objeto interestelar, precisamos de telescópios melhores, aqueles que possam detectar essas coisas mais cedo. A boa notícia? Isso já está acontecendo. Um novo telescópio chamado Observatório Vera C. Rubin está sendo construído no Chile. Ele fará um levantamento de todo o céu a cada poucas noites, o que significa que será capaz de detectar objetos de movimento rápido como Oumuamua muito antes do que antes. Espera-se que esteja operacional em breve e, uma vez em funcionamento, poderemos começar a detectar visitantes interestelares regularmente. E se conseguirmos capturar um cedo o suficiente, poderíamos enviar uma espaçonave para interceptá-lo antes que ele se vá. E isso nos leva à próxima grande questão. Parece que o mundo precisa construir algo muito mais do que telescópios. Precisamos de uma máquina super rápida, algo rápido o suficiente para persegui-lo, tirar fotos e analisar sua superfície de perto. Um grupo de cientistas já propôs uma missão chamada Projeto Lyra. A ideia é usar uma espaçonave potente, com assistência de foguetes, que poderia alcançar um objeto interestelar antes que ele deixe o sistema solar. Se conseguirmos lançar tal sonda a tempo, finalmente poderíamos responder à maior pergunta: o que é Oumuamua? Apenas uma rocha ou algo mais? Neste momento, isso é apenas um conceito. O desafio é que objetos interestelares se movem de forma incrivelmente rápida e precisamos de um sistema de propulsão de próxima geração para alcançar a velocidade necessária. Mas a tecnologia está melhorando. Se construirmos espaçonaves mais poderosas na próxima década, talvez possamos alcançar o próximo Oumuamua em tempo real. No entanto, a possibilidade mais maluca é esta: e se o próximo objeto interestelar não for apenas outra rocha espacial? Estamos falando de algo artificial, que não deixe dúvidas. Bem, há muitas incógnitas, mas uma coisa da qual temos certeza é que, nesse ponto, tudo mudará. Governos, agências espaciais e empresas privadas se apressariam para estudá-lo. Seria a maior descoberta da história humana. Mas então, teríamos que fazer outra pergunta interessante. Tentamos estabelecer contato com a máquina ou deveríamos destruí-la para que ela não envie inteligência sobre nós de volta à base de controle alienígena? Se for apenas uma sonda morta, não há nada com o que conversar. Mas e se ainda estiver funcionando? Então haveria muito debate sobre qual seria a melhor linha de ação. Neste momento, não há um plano oficial para esse cenário. Nenhum governo tem um guia passo a passo sobre o que fazer se encontrarmos tecnologia alienígena vagando pelo espaço. Alguns cientistas, como os do SETI, já pensaram
pensaram sobre isso, mas não chegaram a um acordo sobre qualquer estratégia. De acordo com Stephen Hawking, antes de falecer, seria perigoso tentar fazer contato com tal nave. Se uma espaçonave alienígena avançada nos notasse, ela poderia nos ver da mesma forma que vemos os animais selvagens. Interessantes, mas não importantes. Agora, esse é um ponto muito interessante. A história mostra que, quando uma civilização poderosa encontra uma mais fraca, as coisas nem sempre acabam bem para o lado mais fraco. Veja como caçamos os animais selvagens. Deus nos livre, mas talvez possamos nos tornar o próximo veado ou antílope, correndo da mira do caçador. Por outro lado, alguns argumentam que, se uma espécie avançada estiver enviando sondas, eles podem ser apenas cientistas curiosos, exploradores ou até uma civilização que não se importa conosco de maneira alguma. Portanto, eles nos incentivam a tentar estabelecer comunicação com eles. O que você acha? De qualquer forma, se o próximo visitante interestelar acabar sendo artificial, isso mudará tudo o que pensávamos saber sobre o universo. Mesmo que o próximo objeto que encontrarmos seja natural, isso não significa que a busca por tecnologia alienígena tenha terminado. Alguns cientistas acreditam que já pode haver artefatos alienígenas em nosso sistema solar. Nós só não procuramos o suficiente. Vamos analisar. Se uma civilização avançada quisesse nos observar, ela não enviaria necessariamente uma nave espacial transmitindo sinais. Ela poderia lançar uma sonda em nosso sistema solar e deixá-la ficar quieta, observando, esperando, coletando dados, verificando vulnerabilidades e registrando os detalhes de como vivemos. Oumuamua não é o primeiro evento estranho a ser observado no universo e provavelmente não será o último. E, para ser honesto, os cientistas não estão dormindo em cima disso. Estamos prestes a revelar outros fenômenos próximos de Oumuamua. Mas antes disso, vamos falar sobre o novo projeto de Avi Loeb, o Galileu, outros estranhos fenômenos interestelares. O projeto Galileu foi lançado por Avi Loeb, o professor de Harvard que estudou Oumuamua. A equipe de Loeb está procurando por evidências físicas de tecnologia alienígena, não apenas sinais de rádio, mas objetos reais. Isso pode significar procurar por objetos interestelares antigos, escanear a Lua em busca de algo incomum ou até mesmo estudar estranhos relatos de OVNIs que pilotos já viram. A ideia não é assumir que os alienígenas são reais, mas coletar dados reais, porque se há algo lá fora, devemos estar procurando. O universo é um lugar vasto, e agora sabemos que objetos de outros sistemas estelares passam pelo nosso o tempo todo. Alguns serão entediantes, alguns podem ser misteriosos, e talvez, só talvez, prove que não estamos sozinhos. A chave é estar preparado. Se outro objeto semelhante ao Oumuamua aparecer, precisamos das ferramentas para estudá-lo imediatamente. Isso significa telescópios melhores, espaçonaves mais rápidas e um plano para o que fazer se encontrarmos algo verdadeiramente inesperado, como um plano de ataque ou defesa. Porque se esperarmos muito, apenas veremos ele desaparecer no vazio, assim como da última vez. E falando sobre outros estranhos fenômenos interestelares, vamos voltar a 2014. 3 anos antes de Oumuamua, algo pequeno, mas incrivelmente rápido, entrou na atmosfera da Terra e se desintegrou sobre o Oceano Pacífico, perto de Papua Nova Guiné. Na época, ninguém percebeu o quão especial era. Foi apenas mais um meteoro, até que os cientistas olharam os dados anos depois. Aconteceu que esse objeto, agora chamado CNEOS 2014-1-8, estava se movendo rápido demais para ser do nosso sistema solar. Com base em sua trajetória e velocidade, os pesquisadores concluíram que ele veio de fora do nosso sistema solar, tornando-se o primeiro objeto interestelar conhecido a atingir a Terra. Essa descoberta sozinha foi surpreendente, mas então veio uma ideia ainda mais louca. E se fragmentos dele ainda estiverem no fundo do Oceano Pacífico, Avi Loeb lançou uma expedição em 2023 para procurar pedaços do meteoro. Sua equipe encontrou pequenas esferas de metal no fundo do oceano. De acordo com análises preliminares, elas tinham composições incomuns, nada parecidas com o que encontramos em rochas espaciais naturais. Alguns até especularam que o meteoro poderia ter sido artificial, uma sonda, um fragmento de tecnologia alienígena ou algo que simplesmente não entendemos.
Antes da missão de Loeb, o Comando Espacial dos Estados Unidos havia declarado oficialmente com 99.999% de certeza em 2022 que o meteoro era interestelar. Claro, isso é apenas uma teoria por enquanto, mas uma coisa é clara: fomos atingidos por objetos de fora do nosso sistema solar antes, e isso acontecerá novamente. Houve outro evento em 2019. Agora, havia outro fenômeno, mas o espaço nos deu outros mistérios, como os sinais bizarros conhecidos como Fast Radio Bursts. Os FRBs são potentes rajadas de ondas de rádio que vêm do espaço profundo. Elas duram apenas milissegundos, mas carregam tanta energia quanto o Sol libera em um ano inteiro. O primeiro foi descoberto em 2007, e desde então, astrônomos detectaram centenas de outros. Muitas das coisas que acontecem no espaço já foram comprovadas, mas os cientistas soam o alarme sempre que um novo fenômeno é detectado. Obrigado por ficar conosco. O que você acha que pode estar acontecendo em nossos espaços interestelares? Compartilhe suas opiniões conosco na seção de comentários. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Além disso, clique no vídeo seguinte na sua tela. Você vai gostar.